Boa tarde, pessoal, a todos os que me assistem. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. E neste canal vamos dar continuidade ao que estávamos tratando de estação livre. E no vídeo passado fizemos um comentário, um estudo, mostrando como é que se resolve o problema da estação livre em forma literal. E neste exercício, neste vídeo atual, vamos fazer um exercício numérico comentado. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final, deem like, os que não estão inscritos que se inscrevam, para que este nosso canal possa atingir mais pessoas que têm interesse da topografia, sejam estudantes de engenharia, sejam topógrafos, todos aqueles profissionais que têm a topografia em seus currículos. Então eu quero mostrar a vocês, não só neste vídeo, mas no vídeo passado, que é interessante que o profissional saiba o que está fazendo. Quem sabe o que faz, faz melhor. E se vocês se empenharem, se convencerem que com um pouco de esforço, sabendo aquela matemática do segundo grau, vocês estarão surfando na topografia e dominarão essa profissão sem muito custo e poderão fazer trabalhos tão precisos com um instrumental mais barato quanto aqueles que fazem esse trabalho com material muito mais caro, todo robotizado, e é o robô, é o software que faz todo o trabalho e o profissional praticamente não sabe o que está acontecendo. Então vamos acompanhar esse exercício comentado para tirar uma série de ensinamentos dele que eu quero passar a vocês. Não se esqueçam de dar o seu like e se inscreverem, aqueles que não estão inscritos, e aproveitar todos os ensinamentos que estão aqui. Então vamos fazer então esse exercício numérico, uma solução manual com auxílio de uma calculadora de bolso, substituindo assim aquele trabalho feito pelo software que está dentro de uma estação total. O problema da estação livre consiste no seguinte: de um ponto P desconhecido, são conhecidas duas distâncias horizontais, A e B, para dois pontos conhecidos, A e B, por suas coordenadas. O ângulo horizontal alfa entre essas duas distâncias também é medido. Queremos assim calcular as coordenadas cartesianas desse ponto P. Então vamos ver como isso se faz. Faremos neste exercício o cálculo a partir do ponto A, transportando as coordenadas então para o ponto B. Eu coloquei aqui nessa figura um esqueminha da solução do problema por lugares geométricos, como eu já mostrei no vídeo passado, né? Essa distância medida do ponto desconhecido P até a estação A, ela define o raio dessa circunferência de raio amarelo, e a distância medida da estação em P, do ponto P até o ponto B conhecido, define o raio dessa circunferência verde. Então essas duas circunferências são os lugares geométricos dos pontos do plano que podem conter o ponto P em cada uma das suas circunferências. Os pontos que vão atender simultaneamente as condições de estarem A do ponto A e B do ponto B, esses pontos serão assinalados aqui na parte superior, onde o mouse está indicando, e na parte inferior, como eu já mostrei no vídeo passado, porque trata-se de um problema de segundo grau, logo terá duas soluções. E eu mostrei no vídeo passado como nós levantamos essa indeterminação. E eu repito então que é observando se o valor desse ângulo alfa. Se o ângulo alfa for menor que 180 graus, a solução é aquela que está acima da reta AB, e se o ângulo alfa medido estivesse aqui embaixo, esse ângulo alfa seria maior que 180 graus,
e a solução então seria essa outra aqui embaixo, perto aqui da tela, do fundo da tela. Vamos ver os dados e os cálculos auxiliares. Temos as coordenadas, tá aqui, as coordenadas do ponto A e B estão aqui assinaladas. As do ponto A tem norte 1000 e este 100. As do ponto B tem 300 e 800. Eu estou considerando o algarismo significativo até o centímetro. Neste vídeo, vou também chamar a atenção de vocês para a questão dos algarismos significativos, da questão dos cálculos e aproximações, dos erros cometidos nos cálculos. Nós temos na topografia erros cometidos lá na coleta de dados, cometidos na obtenção das distâncias, dos ângulos, e também temos nas alturas, né, das balizas, e temos também os erros que se cometem nos cálculos. Esses erros cometidos nos cálculos são inerentes à natureza das funções que entram nesses cálculos. A função seno, cosseno, tangente, essas funções têm um comportamento distinto de acordo com os erros das variáveis que nela estão embutidos. Vamos também chamar a atenção a isso nesse vídeo, para que vocês estejam também atentos a natureza desses erros de cálculos que interferem nos resultados finais. E é interessante que o estudante de topografia, os topógrafos, sejam sensibilizados para esse tipo de erro. Então temos aqui o lado A e o lado B também medidos, e vamos então calcular o azimuth de A para B. Como eu já falei na aula passada, eu não botei a figura aqui para não sobrecarregar, mas os que não estão ainda lembrados, eu sugiro que vejam os 2 vídeos passados. Então nós precisamos do azimuth do lado AB, desse azimuth do lado AB, vou voltar na figurinha aqui rapidamente. Precisamos do azimuth do lado AB. Então, sabendo o azimuth do lado AB, poderemos calcular o azimuth do lado A até o ponto P, conhecendo esse ângulo aqui no ponto A. Então, o azimuth de A para P, nós estamos vendo aqui pela figura, será calculado pelo azimuth de A para B, subtraindo o valor desse ângulo aqui. Imagine um ângulo beta aqui, onde o cursor está passando, e nos dará então o ângulo entre o norte e a direção de A para P. Não coloquei para não sobrecarregar a figura. Então, para calcular esse azimuth, nós usamos essa calculadora. Estou fazendo com a calculadora Casio FX82MS, e nós vamos usar a função POL dessa calculadora, e vamos usar essa convenção das coordenadas de origem e subtrair as coordenadas de destino. Então eu quero o azimuth de A para B, então das coordenadas de A eu vou subtrair o valor das coordenadas de B. Então eu faço n de A, 1000, menos n de B, que é 300, n de B, vírgula, isso lá no teclado da máquina, depois E de B, o E de, tá aqui o E de A, que é da origem, menos o E de B, que é o de destino, igual. Aí retorna na máquina o valor da distância AB, que nós conhecemos as suas coordenadas. Nós estamos transformando coordenadas retangulares em polares. Então já temos aqui a distância, e ainda na função POL nós usamos as teclas alfa e tan, e ela nos retorna então um ângulo θ, que no caso aqui é menos 45 graus. Com esse ângulo θ, nós vamos ter o azimuth de A para B, somando a esse ângulo θ, 180 graus, e você já sabe a razão disso nos 2 ou 3 vídeos passados que nós estamos fazendo essa série. Então, menos 45 graus mais 180
o azimute de A para B, no lado conhecido, será 135 graus. Agora começamos aqui a nossa conversa sobre o cálculo numérico, né? Então coloquei aqui que a matemática não pode fabricar precisão nem diminuí-la. Então essas grandezas medidas, elas têm uma quantidade de algarismos significativos. Esse lado A tem 5 algarismos significativos e o B tem 6. Tá aqui, estou considerando que esse algarismo aqui dos centímetros aqui seja duvidoso, mas ele é significativo. E esse algarismo dos milímetros aqui, ele não tem significado na vida real, lá quando se mediu. E aqui, no cálculo da distância C, seria então, quer dizer, a matemática não pode fabricar precisão. Então, o correto seriam ter 5 algarismos significativos. Mas, nos cálculos auxiliares, nós vamos, no mínimo, considerar um algarismo significativo a mais. Mas como é a máquina que faz os cálculos, eu sugiro a vocês colocarem todos os algarismos que a máquina possui e controlar esse ritmo do cálculo para que os erros de truncamento não comprometam a precisão. E eu, ao longo do exercício, vou chamar a atenção para isso. Então, vamos ver a correspondência da incerteza linear com a incerteza angular. Então, aqui nós temos, nesse lado medido, do A e do B, que a incerteza desse lado aqui nós podemos considerar que seja meio milímetro, metade da casa aqui do algarismo dos milímetros, né? Imagina se tivesse um número aqui, um número menor que 5 seria abandonado. Um número maior do que 5, se fosse 6, então viria uma unidade aqui para essa casa dos centímetros. Então, sempre que tivermos um número assim, não soubermos a incerteza dele, o desvio padrão, o erro médio da média, nós vamos considerar que a incerteza dessa distância, dessa grandeza, é meia unidade aqui dessa casa que não está representada. Então, aqui a incerteza dessas distâncias é de meio milímetro. E eu quero, então, como vão interagir distâncias com ângulos, já estamos transformando coordenadas retangulares em polares, é interessante saber qual é a correspondente incerteza do ângulo para essa incerteza de meio milímetro na distância. Então, considerando aqui o lado B, por exemplo, que é o maior lado, então ele tendo uma incerteza de meio milímetro, na direção transversal aqui, nós obteríamos o análogo, o quanto poderia ter a variação desse ângulo θ correspondente a essa distância aqui de 1000 milímetros, de 1000 metros. Então nós poderíamos aqui calcular, nesse triângulo aqui, esse ângulo dθ. Esse é um triângulo retângulo, e como o ângulo é muito pequeno, podemos calcular pelo seno, pela tangente, ou pelo radiano, né? A definição de radiano é a razão entre o comprimento de um arco e o raio. Aqui seria um raio de 1000 metros, e aqui o arco. Então, dividindo-se esse arco de meio milímetro pelo comprimento B, aqui em milímetros, nós teríamos o valor desse ângulo dθ em radianos. Eu coloquei essa letrinha D para simbolizar que é um ângulo muito pequeno, infinitesimal. Então nós temos aqui que o dθ será meio milímetro divididos por 1000 metros, que são 1 milhão de milímetros. Então reparem que o milímetro vai cancelar com o milímetro, e nós teremos então a medida desse ângulo dθ no que nós já dizemos que é em radianos. É um número adimensional, porque isso é a razão entre duas grandezas da mesma espécie. E a leitura deste ângulo, deste número, é assim. Lemos ele assim: a variação dθ deste ângulo
é de 5 unidades, e esse 10 a menos 7, esse menos 7 é a casa decimal correspondente a esse 5. Então a incerteza do ângulo dθ é de 5 unidades na 7ª casa decimal. E quanto corresponderá esse ângulo em radianos, bem pequeno, no sistema sexagesimal? Então transformamos radianos para segundos. A quantidade de segundos que tem em um radiano, quer dizer, um radiano tem 50 e tantos graus, né? Pi radianos tem 180 graus, né? Então, nós multiplicamos aqui para transformar radianos em segundos, a quantidade de segundos que tem em um radiano, que é de 206.265. Então, multiplicando 5 vezes 10 a menos 7 por 206.265, ficamos então com o valor do dθ em segundos, que é 0,1 segundo. Então, quisermos saber também o correspondente a 0,1 segundo em graus, nós passamos esse 0,1 segundo para graus. Então, 1 grau tem 3.600 segundos. Então, dividindo 0,1 segundo por 3.600 segundos, que é quantos segundos tem em 1 grau, 3.600 segundos por 1 grau, nós ficamos então com esse número aqui, 3 vezes 10 a menos 5. Novamente quer dizer o seguinte, o dθ em graus são, correspondente a esse 0,1 segundo, são 3 unidades na 5ª casa decimal do grau. Colocando aqui em decimal fica assim, 0,4 zeros e o 3 lá na 5ª casa decimal. É assim que se lê. Esse 3, repare que está na 5ª casa decimal. Então são 3 unidades nessa 5ª casa decimal. Então acostume-se a fazer essa análise numérica para vocês terem essa sensibilidade de saber como se faz essa análise de incerteza e compatibilização entre grandezas lineares e angulares. Então, as incertezas máximas aqui no cálculo, nesse cálculo do exercício numérico, seriam assim: os valores em radianos, como essa sensibilidade aqui do dθ, de 5 unidades na 7ª casa decimal, quer dizer, aqueles valores em radianos, quer dizer, do seno, do cosseno, da tangente, vão ficar então no mínimo com 8 casas decimais, para que se respeite essa precisão dos dados iniciais, que eu já expliquei a vocês. E os ângulos que forem obtidos no cálculo, eles serão assinalados até o 10º, quando estiverem nesse modo, ou então com 6 casas decimais do grau, que já sabemos que o correspondente a 1/10 de segundo aqui está na 5ª casa decimal. Essa 5ª casa decimal, ela é incerta. Então, se nós levarmos o cálculo considerando 6 casas decimais nos ângulos, então nós estaremos respeitando, ou por outra, não nos precavendo que os erros de truncamento ali no cálculo ao longo do exercício não vai afetar o valor das coordenadas finais. É como eu chamei a atenção aqui, a matemática não pode fabricar precisão nem diminuí-la. Eu tenho visto muitos profissionais, até formados, que eles pegam algarismos assim, de medidas feitas na realidade com uma certa precisão, e depois fazem uma conta de dividir, ou acham o seno, e colocam o seno com uma infinidade de casas decimais, e acham que estão aumentando a precisão. Não estão. A precisão é dada pelo erro, pela precisão das grandezas originais obtidas no campo. Estão percebendo a mensagem que eu quero transmitir? Não é aumentando adoidadamente o número de casas decimais a partir de números aproximados que têm pouca precisão que vocês vão achar que estão aumentando a precisão dos resultados. Não é assim. Estão entendendo?
Deixem aí nos comentários se vocês estão entendendo ou não, e se gostariam que eu fizesse alguns exercícios a respeito dessas precisões dos cálculos, erros e aproximações de algarismos com as suas precisões. Deixem aí nos comentários, que se houver interesse de alguns, eu faço exercício para vocês desenvolverem essa capacidade de análise. Bom, então vamos ao cálculo das coordenadas P. Então vamos calcular essas coordenadas P. Já sabemos pela análise, por exemplo, vimos no vídeo passado, que esse ângulo A nos informa que o ponto P está aqui na parte superior do semiplano, é o semiplano superior, já vi. Temos aqui então os círculos de raio B e de raio A, e o ponto A e o ponto B, onde o mouse está passando. Eu já mostrei no vídeo passado como se faz a plotagem, né, desses pontos aproximadamente por suas coordenadas. Então já estão aqui assinalados. Então está aqui o A e o B assinalados, e nós queremos as coordenadas desse ponto P, né? Então nós vamos precisar, para saber as coordenadas desse ponto P, de conhecer o azimuth de A para P. P de paulada, P de P. Então temos de A para P, porque a distância já conhecemos. Então nós calculamos aqui esses catetos aqui desse triângulo retângulo, que é a diferença dos N, o delta N está aqui, N de P, que eu não conheço, e N de A está aqui, N de P menos N de A, é B cosseno do azimuth de A para P. E esse cateto oposto aqui, que eu também não conheço, mas eu posso calculá-lo se eu tiver o azimuth, multiplicando B pelo seno de A para P. Está ele aqui, seno de A para P. O azimuth, então, de A para P será o azimuth de A para B subtraído desse ângulo beta. Esse azimuth de A para B, eu posso consegui-lo, que eu tenho as coordenadas de A e de B. Então, por qualquer processo, eu posso calcular esse azimuth por coordenadas, usando aquele processo de achar o rumo, em que eu acho a tangente, e naquele método a tangente varia de 0 a 90 graus, então eu tenho que achar os rumos, identificar os quadrantes e passar do rumo para o azimuth. Ou então usar essa calculadora eletrônica, em que o ângulo θ, esse ângulo θ que faz o papel do rumo naquele outro processo, esse ângulo θ varia de 0 a 180 graus, no sentido positivo e no sentido negativo. Então eu vou preferir usar esse método da calculadora, porque ele já me dá já varro 2 quadrantes. Em vez de varrer de 0 a 90 graus, eu vou varrer de 0 a 180. Então, a função pol que eu vou usar será essa aqui. Nós vamos subtrair das coordenadas do ponto de origem, que é o ponto A, das coordenadas do ponto B de destino. Então vai ser N de A menos N de B, vírgula, E de A menos E de B igual, fecha o parênteses, igual. Aí vai retornar a distância C, e depois eu ainda nessa mesma visor, deixando a máquina como está, eu teclo a tecla alfa mais a tecla tan, eu vou ter o arco tangente, vou ter a coordenada polar θ. Ele vai me retornar o ângulo de 45 graus. Ele vai dar negativo. Então 45 graus é esse ângulo que está assinalado aqui. Menos 45 graus. Ele é menos que está sendo considerado aqui no sentido anti-horário. Eu já mostrei a vocês, naqueles 3 ou 4 vídeos passados, que eu agora estou trabalhando no sistema da mão esquerda. Eu já transformei o sistema da mão direita no sistema da mão esquerda da topografia. Então, na topografia, o ângulo é positivo no sentido horário e é negativo no sentido anti-horário. Então, se o ângulo deu negativo, é porque ele está aqui nesse sentido anti-horário, que é o sentido negativo, menos 45 graus. Então, eu já sei que passar do ângulo θ
para o azimuth, eu somo 180 graus. O azimuth é o ângulo que vem aqui, do norte até a direção considerada. Aqui está a direção do norte, e o azimuth é esse ângulo que vem lá dessa direção do norte até a considerada. Então ele será igual a esse ângulo todo, 180 graus, somando menos 45, é a mesma coisa que subtrair 45, vai nos dar o azimuth de A para B, 135 graus. Vamos então agora calcular o ângulo beta, porque eu quero o azimuth de A para P. Eu já tenho o azimuth de A para B, eu quero o beta. Vamos fazer o cálculo numérico. Usaremos então, em vez de usar a lei dos senos, podia usar a lei dos senos, mas eu vou usar a lei dos cossenos. Então eu quero esse ângulo beta, então vou pegar o lado oposto e aplicar a lei do cosseno neles. Esse lado oposto ao ângulo que eu quero, ao quadrado, é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos outros dois ângulos, menos 2 vezes o produto dos outros dois lados, dos outros dois lados, pelo cosseno do ângulo oposto a esse lado que eu estou considerando. Então A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno de beta. Então, explicitando o cosseno de beta, porque eu tenho todos os lados, eu medi os lados horizontais A e B, e a função pol, que é o teorema de Pitágoras embutido nela, me deu o lado C. Então eu tenho A, B e C, só não tenho cosseno de beta, então eu explicito o cosseno de beta, e basta agora eu substituir os valores dos lados B, A e C, e vou ter o cosseno de beta. Está aqui com os valores aqui, o B vale 1000, então é B ao quadrado, o C vale 989,949 ao quadrado, o C, esse lado que eu calculei, e o A ao quadrado, o A vale 900. Então, 2 vezes o B vezes o C. Está ele aqui. Então, reparem que aqui entrou a função cosseno, e entraram vários números aqui que têm suas incertezas. E as incertezas desses números, eles vão propagar para a incerteza desse cosseno de beta. Então eu não posso achar que esse cosseno de beta, eu com 5 algarismos significativos só mantidos nela, 5 casas decimais, eu ia ter a precisão de cálculo. Não posso, eu ia perder a precisão. Então, nesses cálculos auxiliares, eu vou ter que ter cosseno de beta com mais casas decimais. Então, eu vou aqui, o cosseno de beta ficou aqui, tá vendo? Então, eu coloquei todas as casas decimais que a máquina calculadora me dispôs. Se vocês olharem aí a máquina calculadora de vocês, ela só irá até aqui o 0,3. Mas ela tem mais cálculos, ela trabalha com 12 algarismos significativos. Tem computadores que trabalham com 16 dígitos, algarismos significativos. Então, eu quis pegar esse 9 e esse 8, aí como é que eu faço? Eu já sei que é 0,5903903 que está no cursor, aí eu multiplico por 100. Aí no visor vai me aparecer vai me aparecer 59, e aqui mais essas duas decimais. Aí eu coloco essas duas decimais aqui no 0, entenderam o que eu fiz, a minha jogada? Para eu pegar mais casas decimais, embora lá no mostrador não apareçam elas todas. E eu quero essas casas todas. Vocês depois podem fazer esse exercício. Eu até recomendo vocês, estudantes de topografia, topógrafos iniciantes em cálculo, façam esse exercício truncando, tomando menos casas decimais, e depois vocês vão vendo as diferenças se acumulando nos cálculos auxiliares por causa do acúmulo dos erros de truncamento que vai tendo ali. São erros de cálculo, não tem nada a ver com erros de medição, são erros de cálculo. Então, colocando quantidade grande de casas decimais, vai se minimizando esses erros de truncamento. Então, se eu tenho cosseno de beta, então eu, lá na calculadora, eu boto shift cosseno, que eu vou ter então a função inversa. A função inversa do cosseno vai ficar lá cosseno a menos 1, que é o arco cosseno, desse
número aqui, né, esse ângulo aqui tem radianos, vai me dar aqui em graus. Eu já tinha feito uma análise inicial que o número do ângulo em graus podia ter 6 casas decimais, mas eu quero segurança, então eu coloco mais casas decimais ainda, coloquei mais 2, que é para minimizar ainda mais os erros de truncamento, tá? Então agora eu vou calcular o azimuth de A para P, uma vez que eu já tenho o ângulo beta e o azimuth de A para B. Então o azimuth de A para P é o azimuth AB menos o ângulo beta. O azimuth de A para B, eu já calculei, é 135 graus, redondinho, não tem, se botasse vírgula, 0,000000, quantos zeros eu quisesse, menos esses 53 graus, com essa quantidade de casas que eu coloquei ali, fico então com 81 graus. Se eu quisesse aproximar, com 6 casas decimais, podia truncar aqui, ó, no 674, que esse 66 vem aqui, mas ia dar resíduo. Se vocês truncarem aqui e prosseguirem os cálculos, lá no final vocês vão ver que vai dar diferença já nos milímetros das coordenadas, pode chegar até os centímetros. Se vocês olharem aí no YouTube, exercícios dessa estação livre, e o topógrafo faz aqueles exercícios e no final dá 2, 3 centímetros de erro lá nas coordenadas, que não era para dar. Lá no centímetro, 2, 3 centímetros, não era para dar aquela diferença, mas a diferença foi devido ao erro de truncamento nos cálculos auxiliares que foram feitos lá, tá? E o topógrafo lá, que ele nem sabe disso, que não tem que dar aquela diferença, porque a figura está fechada. Então, para calcular as coordenadas de P, nós vamos calcular a partir de A, e calculando a partir de A, nós teremos as coordenadas de A mais B cosseno do azimuth de A para P, e o E seria o E de A mais B seno de A para P. Isso é uma formulazinha que todos conhecem, do transporte de coordenadas, e já exercitamos essa formulazinha nos exercícios anteriores, tá? Então, fazendo aqui, substituindo o B por 1000, o N de A também pelo seu valor, coordenada, e o azimuth de A para P por todo esse seu valor, nós vamos ter aqui as coordenadas N de P. Está ela aqui, 1152,577, aqui é 1 milímetro, mas eu ainda vou considerar mais 3 casas, por causa do erro de truncamento, que é para dar exato o resultado, para minimizar os erros de truncamento. Eu não vou truncar agora no milímetro, vou deixar para truncar no final de tudo. Então agora eu vou para a coordenada E de P, que eu vou pegar o E de A, N é, o E é 100, mais 1000 seno desse azimuth de A para P. E tenho aqui então E de B, 1088,291. Botei então aqui todas as decimais, tá? Então resumi aqui essas coordenadas com todas as coordenadas aqui, tá? Agora eu vou fazer uma prova real. Eu transportei as coordenadas de A para P. Aí eu vou pegar agora, tendo as coordenadas de A e de P, eu com a função pol, né, eu vou obter a distância entre o ponto A e o ponto P, que eu sei que é 1000 metros, e o ângulo θ entre o azimuth de A para P, que eu também sei quanto é. Isso é uma prova real, tá? Então tem aqui pol, N de A é de A para P. Então N de A menos N de P, E de A menos E de P. Isso é prova real, é bom sempre fazer. Então, 1000 menos essa coordenada do P, que eu cheguei agora, vírgula, 100, que é o E de A, menos o E da coordenada de P, que eu cheguei agora. Então, retornou o lado B. Lado B, 1000 metros. Então, aqui ainda dá aquele resíduozinho, ó, lá embaixo. Quanto mais casas decimais eu colocasse, mais próximo de 1000 ia ficar.
Se vocês colocassem menos casas decimais desde lá do início, a prova real aqui podia estar interferindo, dependendo do número de casas decimais que vocês fossem castrar, podia estar interferindo aqui até no centímetro. Iam estar afetando a precisão do cálculo. Quer dizer, a matemática está sendo usada ali para prejudicar a precisão. E não pode fazer isso. Tá? Eu já vi muito programa de computação que o programador não respeita o formato dos números. Ele vem de ver um formate, ele tem que dar a quantidade de números, ele não bota a quantidade adequada lá nos cálculos auxiliares, e quando vai fazer o cálculo inverso, a prova real não reproduz os dados iniciais. É por causa disso, é por causa dos erros de truncamento que se colocou nos cálculos auxiliares, tá? Preste atenção a isso, eu já vi isso em muitos programas, eu já vi isso. Dificilmente se vê nos programas dessas empresas grandes, que eles têm bons assessores e sabem matemática, sabem cálculos aproximados, sabem teoria dos erros, eles não iam dar uma varada dessa. Então o θ, que vai ser até aqui no caso da função pol, depois aciono alfa mais tan, vai me retornar menos 98 graus, e somo 180 graus, está aqui 81 graus e pronto, que é o ângulo θ, o azimuth que eu tinha calculado. Então, conferiu a distância e o azimuth, tá? Direitinho. Do cálculo anterior, o azimuth de A para B, nós chegamos a 81 graus, 223, 673, 66. Repare que ainda deu uma variaçãozinha aqui, ó, em vez de 4 foi 6. Com essa quantidade de algarismos que nós colocamos no cálculo auxiliar, ainda deu essa diferençazinha aqui. Mas nós estamos seguros, nós queremos que lá no final garantir 1 milímetro, porque os dados iniciais estavam em centímetros, né? Aqui o lado B, o lado A medido, a precisão era aqui, ó, no centímetro. E nos cálculos auxiliares, nós estamos querendo garantir a saúde do milímetro, tá? Olha o detalhe que nós estamos indo. Então nós estamos com esse cuidado aqui nessa questão dos cálculos auxiliares. Façam seus comentários, deem o seu like, estejam atentos, mostrem aí seus comentários se querem mais exercícios sobre isso. Interessante o profissional saber isso. Então, outro controle de cálculo na estação livre é calcular a partir do ponto B. Então, nós fizemos o cálculo a partir do ponto A. Do ponto A, transportamos as coordenadas para o ponto B. Agora nós vamos fazer o controle de cálculo. Vamos do ponto B, que nós temos essas coordenadas, transportar essas coordenadas para o ponto P. A distância nós temos. Tem que dar a mesma coisa. E vocês vão ver aí no YouTube que, ao fazer isso, dá diferença assim de 2, 3 centímetros, não tem que dar diferença nenhuma. No algarismo saudável que quer se ficar lá nos milímetros, não tem que alterar. A matemática não pode alterar a precisão real. Então, cálculo das coordenadas do P, a partir do B. Então, N de P vai ser o N de P A pelo cosseno de BP, tá? Temos do A, que é a distância do B para o P, e temos que ter o seno de B para o P, né? Fazemos a mesma coisa que já fizemos no vídeo passado e nesse exercício. Só que agora, o triângulozinho de ΔN e ΔE, a partir do ponto P, é esse triângulozinho que está marcado aqui, ó. N de P menos N de A, E de P menos E de A. É esse pequenininho aqui. Então vai ser N de P menos N de A, vai ser o A é a distância do B para o P. A cosseno de BP. Está aqui, ó. Onde está o mouse. N de P menos N de A é A cosseno de BP. E esse incrementozinho aqui em E de P menos E de A, vai ser o cateto oposto. Vai ser A menos seno de BP. Aqui, onde o mouse está, E de P menos E de B, é A seno de EP. Aí, colocando esse N de B para o segundo membro
e o E de B para o segundo membro, ficamos com essas coordenadas aqui do transporte de coordenadas, que é então oriundas desse triângulozinho auxiliar que nós vimos aqui. Tá? Então o azimute de B, do ponto B para o ponto P de Paulo, vai ser o azimute de B para A, B de bola para A, esse azimute, somando-se o gama. Sabemos que temos que somar, porque a figura orientada ficou assim, nós já vimos por que sabemos que essa figura tem o P para cima e não para baixo. Então tá ele aqui, vamos somar o gama, tá? Bom, então temos que ter o azimute do B para A. Podíamos pegar o azimute de A para B e tirar o contra-azimute, era só tirar os 180 graus, mas vamos usar novamente a função pol. Então será azimute de B para A, vão ser coordenadas da origem menos coordenadas do destino. Coordenadas de B menos coordenadas de A. Tá aqui? Aí retorna a distância, que já sabemos, 989, e alfa mais tanta. Desculpe a batidinha, mas eu estou fazendo um concerto ali no banheiro, espero que não esteja atrapalhando. Então a tecla alfa mais tan me retorna o arco cuja tangente vai me dar mais 135 graus. Esse mais é porque é no ângulo no sentido positivo. Então essa distância B para A, então temos aqui o ângulo mais 130 graus, ó, até a distância BA aqui, ó, B para A. E como o ângulo está crescendo no sentido horário, esse ângulo é positivo. Para passar um azimute para o azimute, somamos 180 graus. Então, somando 180 graus a esse ângulo aqui, ó, 180 graus, e esse ângulo todo raso aqui, ó. Vamos ter esse ângulo vermelhão aqui, ó, vindo lá do norte até aqui. 135 mais 180 graus vai dar 315 graus. Então já temos o azimute de B para A. Tem B para A, tem o A, então agora é só ter as coordenadas. Mas ainda falta o ângulo gama, né, para ter o azimute de B para P. O ângulo gama, a mesma coisa, usar a lei dos cossenos. Eu quero o gama, o lado oposto ao ângulo a calcular é o B, então vai ser B ao quadrado, que é o lado oposto, a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses outros dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre esses dois lados, ou o ângulo oposto ao lado que eu estou levando ao quadrado. Tá? O A e o B é aquele ali, e o cosseno de A sai por aqui, explicitando essa expressão aqui da lei dos cossenos. Eu sei A, B e C, só não sei o cosseno. O A é 900 metros, o B é 1000 metros, então o C a função já me deu, função pol. Então agora é achar o cosseno, como nós estamos vendo, o cálculo do ângulo gama, aí o B está ali, achamos o cosseno. Substituímos os valores A, B e C por seus valores numéricos, e é aquela mesma jogadinha assim, né? Consideramos mais algarismos significativos do que o mínimo necessário, por causa do erro de truncamento. Então esse cosseno em radianos, nós vamos considerar no mínimo essa quantidade de casas decimais. 3, 6, 10. Se fosse um cálculozinho só, imediato, era aquela análise que fizemos na primeira página. Eram 8 casas decimais. Mas nós estamos com muitos cálculos intermediários. Então tem que ter mais casas decimais para ir amenizando, atenuando o efeito dos sucessivos erros de truncamento que a máquina ocasiona. Então o gama vai ser o arco que tem esse cosseno. Gama, cosseno a menos 1 é o arco que tem esse cosseno. Lá na calculadora é só pegar nessa, né? É pegar o shift, cos elevado a menos 1, que está lá, x cosseno, em cima do cosseno tem cos a menos 1. E introduz esse valor aqui, que é o valor do ângulo em radianos, e vai nos dar o valor em graus. Né? Novamente aqui mantemos mais algarismos do que necessários. Lá vimos que aquela análise, que era até a quinta, sexta decimal, né? Mas
é aquilo que eu já falei, são cálculos em grande quantidade intermediária, então tem que botar mais casas decimais para atenuar. Então já temos o azimuth de B para A e temos o gama, podemos ter o azimuth de B para P. Então B para P será o B para A, B para A é 315 graus, já calculamos, e esse gama é esses 63 graus e qualquer coisa, de modo que temos o azimuth de B para P. Tendo o azimuth de B para P, está ele aqui, deu nessa soma 315 graus mais 63, deu 378 graus. Aí é usual na topografia subtrair 60 graus. Mas aqui na boca miúda eu digo para vocês, se quisesse deixar os 378, lá multiplicando pelo seno e o cosseno, não ia alterar em nada, porque esse ângulo de 378, ele tem, é chamado arco côngruo com 18 graus. Ele tem a mesma origem e termina no mesmo ponto que o de 18 graus. Tem o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente. Entenderam? É mais para satisfazer o pessoal da velha guarda que acha que não pode ter no cálculo azimútico maior do que 360 graus. Então tira 360 graus, mas nem precisava. Tá legal, senhores? Façam aí comentários a respeito disso, dessa questão de trabalhar com azimutes sem tirar 360 graus. Ou tentem aí deixar o 378 graus e pouco, seguindo os cálculos, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. São chamados arcos côngruos. Esse de 18 e esse 378, arcos côngruos. Tem a mesma origem e mesmo destino. Então aqui as coordenadas N de P vai ser o N de B mais A cosseno de B para P. Então esse de B para P é o que eu estou falando. Se vocês botassem o 378 e não sei quanto, ou 18 e não sei quanto, o cosseno ia ser o mesmo. Não terá em nada. As coordenadas do B, então elas aqui, ó. O N é 300, que vamos colocar aqui. O A são 900 metros. Está aqui onde o mouse está passando. Já conhecemos. Então, colocando e fazendo a conta, nós ficamos com o N do P 1152,577,155. Então, eu destaquei aqui aqueles algarismos que ficam além do milímetro. Já estamos nos aproximando do final. Estamos já com controle de cálculo, calculando pelo outro ponto B. Então agora o E de P vai ser o E de B, que são esses 800 metros, mais A, que são os 900, vezes seno de B. Está ele aqui, seno de P, 18 graus. Então temos aqui o E do ponto P, 1088,291, e iluminei aqui os algarismos além do milímetro. No cálculo a partir de A, ó, a partir do ponto A, então esse aqui, são esses cálculos que eu coloquei aqui agora, que tremeu, são esses aqui em sépia. Deu lá naquele cálculo a partir de A, 1152,577,504. E aqui a partir de B, ó, 1152,577. Reparem que até 1 milímetro não alterou. Alterou depois, tá? Então aqui 1 milímetro nessas coordenadas, na mesma coisa no E, 1088,291,291, 1 milímetro aqui é aproximado, aqui nos cálculos. Aqui nos cálculos, esse milímetro é significativo nos cálculos. Na vida real, não. Porque na vida real, o A e o B, eles têm a precisão ali, o algarismo duvidoso está no centímetro. É onde está o algarismo duvidoso. E aqui nos cálculos, nós fizemos tudo com o nosso cuidado para a matemática não diminuir a precisão, para que o milímetro aqui ficasse saudável, de modo que não interferisse na precisão real aqui de campo, que era esse centímetro aqui ser significativo. Esse é aproximado, é significativo. Então, tranquilo, senhores, vocês viram o cuidado do cálculo numérico? Então, era isso que eu queria mostrar também a vocês. Não é fazer o cálculo pelo cálculo, baixar a cabeça e sair apertando tecla, dedando, não. É preciso saber o que se está fazendo, analisar
o cálculo, a função, fazer o controle de cálculo. Reparem que aqui, calculando de A e de B, dá a mesma coisa, e tem que dar aqui no milímetro. Não podia dar diferente. Se der diferente, vocês vão ver aí muitos exercícios no YouTube, é porque não teve esse cuidado do arredondamento dos cálculos intermediários, auxiliares. Por isso que dá errado. Que não pode dar, porque a figura está fechada. Então não havia como dar errado. Tá bem, senhores? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem comentários aí para eu saber quantas eu estou andando. Então termino aqui, senhores. Muito obrigado por assistirem esta aula. Os que não estão inscritos, inscrevam-se, compartilhem, dê like para ajudar o canal a crescer e o YouTube oferecer esse canal a mais pessoas para que eles possam tirar proveito. Comentem para me dar esse feedback. Eu preciso do comentário de vocês. Eu fico muito desarmado. Na aula presencial, eu fico vendo ali a reação da turma. Eu sei, pela expressão do rosto, pelo brilho dos olhos, se os alunos estão entendendo ou não. Aqui eu não tenho a menor noção. Vocês é que têm que me dizer isso nos seus comentários. Certo, senhores? Então, até a vista, pessoal!